Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Sem Juízo Podcast, uma iniciativa da M2 Comunicação Jurídica para trazer conversas leves e desconstruídas sobre o universo da comunicação e o direito alinhados. A M2 Comunicação Jurídica é uma agência que está há 10 anos no mercado, conectando advogados com o que existe de melhor em comunicação, seja assessoria de imprensa, redes sociais e marketing jurídico no geral. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a cultura de participação dos advogados nas redes do escritório. Para isso, estamos aqui com o Carlos e com a Beth, que são os coordenadores da nossa equipe, e eu e a Larissa, que somos social medias aqui na agência. Para começar nossa conversa, que já virou tradição, a gente tem sempre o bloco do Nos Últimos 10 Anos, onde a gente revisita os 10 anos, os últimos 10 anos do mercado, dos nossos convidados. E hoje, como é um episódio com a nossa equipe, eu queria aproveitar a presença do Carlos, que é o nosso decano da equipe da M2, para perguntar para ele sobre, olhando para os últimos 10 anos da comunicação jurídica, como essa participação dos advogados nas redes sociais do escritório evoluiu. Eu acho que antes de falar disso, a gente tem que falar da rede social como um todo, né? Eu cuido de rede social desde a época do Orkut, que eu tinha um site de cinema e lá eu já divulgava o material que eu produzia. As, as distribuidoras me mandavam material e eu usava o Orkut, as comunidades, para divulgar. E aí, quando começou Instagram, Facebook, essas coisas, eh, mudou um pouco, né? Deixou de ser só você publicar alguma coisa e ter resultado, e você começou a fazer um planejamento. Eu acho que aí é que entra a parte do direito, né, que até então, eles não precisavam dessa ferramenta para aparecer, né. Só que tudo virou digital, e quem não entrar nesse meio para divulgar, né, vai ficar de fora. E então, eh o meio jurídico, começou ainda, eu acho que está muito no começo, está engatinhando ainda, a usar o universo digital para começar a fazer a comunicação, que é fundamental, porque se você não fizer isso, você vai ficar para trás, não tem jeito. Você precisa usar, né. E até conversava, né, Beth, que teve uma mudança muito significativa na forma como os advogados lidam, né? Então, a gente vê que tinha uma resistência muito grande, né, vindo de 10 anos para cá, tem uma resistência muito grande no começo, mas com o tempo e o mercado, surgiu essa demanda de que é necessário estar nos digitais, porque cada vez mais os escritórios estão, né, os advogados também, e o cliente está buscando nas redes sociais hoje em dia, né. Não basta só ter aquele perfil institucional, ter o seu site, né, você tem que ter redes sociais para você poder divulgar o seu serviço, divulgar a sua expertise. É uma até uma provocação interessante, né, porque a gente vê, tá bom, o advogado precisa estar presente na rede social e, eu acho que é natural do mercado jurídico essa presença institucional. Aonde for tem que ser uma presença sóbria, até questões da regulamentação da profissão em si, né, Uhum. Sim. mas, o quanto essa institucionalidade, essa forma de se posicionar, pode ser mais ambientada a rede social, pode ser até mais natural e mais humanizada, né. É, porque hoje a gente vê, que a humanização e a personalização estão em alta, né. A gente precisa, olhar para o mercado como um todo, né. Não adianta a gente olhar só porque eu estou fazendo, só para minha expertise, só para os clientes que eu tenho hoje, né. Eu preciso olhar para o mercado no geral, o que que o meu concorrente está fazendo, né. Isso é muito importante. Quando a gente conversa com o cliente, a gente pede, que ele dê umas indicações de concorrência, é porque é a partir desses concorrentes que a gente vai conhecer qual é a persona, né, qual é a persona, definir a persona desse cliente, para poder agir, para poder usar estratégias específicas para cada cliente, para cada caso, para cada, segmento, para cada área de atuação. E tem uma evolução também, né, porque, assim, antigamente, só para concluir o que eu estava comentando, que eu acho que eu deixei passar. Antigamente você postava qualquer coisa na rede social, você já tinha um resultado interessante. Não era gigante, mas hoje tem 2 coisas no meio jurídico que, mudou um pouco, né. Não só o meio jurídico, mas na internet. Agora tem os algoritmos, né, que mudou totalmente. Eles vão direcionar as coisas para o gosto da pessoa. Então, assim, você coloca uma coisa, não vai chegar para todo mundo, vai chegar para algumas pessoas que interagem mais. Então, por isso que é fundamental,
o tema que a gente está trazendo aqui hoje, que é a cultura da participação. Porque as pessoas na rede social gostam de ver pessoas. Então você precisa ter a imagem da pessoa lá, seja através do áudio, do vídeo, ou da imagem dela participando de eventos e tudo. Essa parte é fundamental. Se você não colocar, se você não se apresentar como pessoa mesmo ali e colocar só coisas Institucionais, genéricas, né? você não atinge as pessoas, não tem jeito. O conteúdo institucional, ele vai informar que o escritório existe, né? Ele vai mostrar a existência do escritório. Mas o mercado jurídico, ele é feito de confiança. Uhum. Então, a gente precisa mostrar pessoas, a gente precisa mostrar a expertise do advogado, né? As áreas que ele atua e quem são os especialistas de cada área. Uhum. E a importância também de ter esses perfis corporativos no LinkedIn também traz essa humanização, né? Quem tá por trás do escritório? Então tem que ter uma pessoa ali por trás do escritório e ter esses perfis nas redes, principalmente no LinkedIn, é interessante para mostrar quem tá por trás, quem é o rosto atrás desse escritório, né? Sim, né? O LinkedIn, ele é uma rede, né, B2B, e ele é uma das redes principais, né, para os escritórios de advocacia hoje em dia. E a gente vê que o perfil corporativo no LinkedIn, ele vai mostrar ali, ele é uma vitrine, né, o perfil corporativo. Mas os perfis pessoais de cada advogado é que vai mostrar quem é o especialista de cada área, né? É quem vai divulgar para o mercado, quando o cliente vai pesquisar um especialista, ele encontra aquele especialista e ele vai ver que ele pertence a um escritório. Uhum. E é importante também entender, né, até dentro dessa linha de que ter o perfil corporativo no LinkedIn, você tem um perfil pessoal preparado para também receber visitas, também e engajar no conteúdo do escritório em si, né? Uhum. Porque, principalmente no LinkedIn, que tem uma dinâmica onde a curtida também é praticamente um compartilhamento também, porque vai aparecer com as suas conexões. Uhum. E entender também que todo o perfil de advogado pode participar, né? Claro que quando a gente pensa no advogado na internet, a gente pensa naquele advogado professor, palestrante, um advogado super ativo, familiar, com familiaridade com a câmera. Mas tem espaço também para advogado que tem menos familiaridade, mas tem um bom texto. E aqui a gente precisa conversar também sobre o que é um bom texto jurídico para a rede social, que é uma dinâmica diferente de uma petição, Uhum. de qualquer coisa nesse sentido. Avançando no tema, é importante a gente falar, né, antes da gente explicar a importância e tudo mais, nas oportunidades que existem dentro do escritório, para o advogado que participa dessa dinâmica, e para o crescimento do escritório em si, Uhum. aumentando a cultura de participação. Quando o cliente ele não vai contratar uma marca, né? O cliente ele vai contratar um especialista, né? E esse especialista, como o Sérgio falou, né? Ele pode ter uma boa familiaridade com a câmera, né? Ou não, né? Ele pode ser bom em áudios, ele pode ser bom em texto. Então é importante que a gente defina perfis, né? Que a gente tenha dentro de um escritório, geralmente uma pessoa que possa atuar junto com a agência para poder visualizar ali aqueles perfis de advogados e falar, não, esse aqui, né, um tributarista, ele vai fazer texto, né? Fica mais fácil para ele atuar em carrosséis. Então ele vai produzir texto. E aí o papel da agência é transformar esse texto numa forma, né, digital, né? Para formatar, para passar para os clientes. Ou vai ter aquele advogado de família que ele é mais familiarizado com palestras, né? E ele fala bem na câmera. Então, a agência vai aproveitar essa oportunidade dele, vai, lógico, né? A gente tem o media training, que a gente utiliza muito na assessoria de imprensa, e que isso ajuda muito também no posicionamento na câmera. Então, se você vai gravar, a distância que você tem que ficar da câmera, a sua voz, como que tem que estar, o seu perfil, o que tem atrás, qual é o seu cenário. Também isso é muito importante, né? A gente vê muitos memes, né, na internet sobre isso, né? Então, é muito importante essa definição de perfis dentro do escritório. Mas tem uma questão também que eu acho que o Sérgio meio que começou a falar, que você precisa tentar usar uma linguagem mais acessível. Por mais que o assunto seja técnico, você tem que entender assim, você está falando para uma pessoa totalmente leiga. Uhum. E então, quando você vai falar na rede social, isso é fundamental. Por mais que, às vezes, você pense assim, não, meu público principal entende isso, mas você está na rede social. Então, você vai atingir pessoas que não entendem. Então, você precisa usar aquele conteúdo que você domina de uma forma acessível. Isso é fundamental, né?
E além de acessibilidade em si, tem que pensar na própria dinâmica das redes, né? Onde 5 segundos é muito tempo Sim. e que a gente até conversa com os nossos clientes, pensando em roteiros para vídeos. Às vezes a gente conversa do advogado que começa no vídeo falando: Olá, eu sou o doutor, assim, especializado nisso, naquilo. Quando ele poderia tranquilamente ter um post na rede social dele que mostrasse esse perfil e Sim. esse conteúdo ser mais direto, Aham. para prender a atenção. Então, além de ser mais acessível, também ser otimizado Uhum. Aham. para a rede social, né? É aquela questão de transformar o insight, né, transformar a informação em insight, Isso. né. Isso é muito importante mesmo. E não ter medo de errar, né. Isso é uma coisa que a gente vê, essa resistência também tem muito a ver com o medo de errar, né, É. com o medo de não estar dentro das normas da OAB, do provimento 205, né, dessas novas normas que surgiram agora também da OAB. Então tudo isso, né, a agência está ali para atuar junto com o especialista, junto com o advogado, junto com o escritório. Então é muito importante essa troca do escritório com a agência para a gente poder ver o que, que pode, o que, que não pode, né? Informar e lógico, trocar informação sobre as dores do cliente, né? Definindo da persona, porque que nem o Carlos falou, né? O seu cliente tá ouvindo a informação, os seus pares, né? Os outros advogados também estão vendo aquela informação ali na sua rede, mas você tem que pensar a forma mais fácil de entendimento, né, para você colocar ali sobre um determinado tema, né? A gente sabe que, por exemplo, um tema tributário é mais difícil de você colocar em palavras, né, tirar um pouquinho o juridiquês, a gente sabe. Mas como a gente pode trabalhar isso? Como a gente pode melhorar isso? Né? Um tema de família que está em alta, por exemplo, algum tema ligado a uma novela que está em alta. Então, como a gente pode transformar isso? Né, de uma forma de engajar mais o cliente, ou engajar aquelas pessoas que não são clientes, mas que também estão ali nas redes sociais, né? E vão passar pelo seu perfil, né? Isso é muito importante. Então, é muito interessante, eu fiquei pensando aqui você falando, porque se a gente for pensar, o meio jurídico, eles têm um potencial absurdo de eh, crescer gigantescamente nas redes sociais. Porque se eles pensarem assim, cada assunto que acontece, cada meme, cada coisa que acontece, eles entrarem nisso e darem uma posição técnica, eles iam aparecer toda hora. Ia ser compartilhado com um monte de gente, que as pessoas gostam disso, né? Igual, dá para citar um exemplo da Ingrid Guimarães, porque ela apareceu de novo falando disso nas redes sociais, do problema que ela teve no voo, que tiraram ela lá do lugar que ela estava. Um especialista que fala disso, e usando mesmo o acontecido para explicar, oportunidades também, né? Às vezes eles perdem a oportunidade exatamente pelo que a Beth falou. Medo de, às vezes, se expor demais ou sair, né, do que está dentro do provimento da OAB. Então, mas essa é uma coisa que eles têm que começar a ter menos medo, né? E até um universo como o jurídico que tem tantas limitações, né? Aham. A gente conversou aqui com o Marco Antônio de Araújo Júnior, que explicou um pouco sobre a função, né, dessa regulamentação, como ela equilibra o jogo também no marketing jurídico. Mas nesse universo tem oportunidades como essa, né? A partir da rede social e de falando de filmes, de séries, de novelas, Uhum. que abrem a porta, né? Para 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 diversos debates. temas, né? E a gente até convida vocês, quem não assistiu, a assistir todos os episódios É, do podcast, Uhum. né, que estão disponíveis aí. E o advogado, ele é um formador de opinião, né? Por essência, Sim. né? Então, pensando nisso, a gente pode trazer diversos temas, como o Carlos falou. Por exemplo, tem um projeto de lei que está sendo aprovado pela comissão tal, né? Ele não foi aprovado ainda, né? Eu vou colocar ele como uma informação, como um informativo de lei, sem ter um comentário sobre isso? Por quê? Se eu posso comentar e dizer o que que isso vai mudar, Uhum. né? O que que isso vai trazer de bom ou de ruim, assim, um comentário leve, que seja para um carrossel, que seja para uma aspa, não importa depois qual vai ser o resultado dessa decisão, né? Mas sim para você deixar ali de forma diferente no seu perfil, não que seja um perfil informativo, mas sim um perfil educativo, né? Um perfil que mostre a informação de uma forma com opinião, né?
que é isso que vai diferenciar o seu perfil dos demais escritórios, dos concorrentes. Não, a gente tem um cliente que aconteceu algo exatamente isso que você está falando, mas ele fez sem querer. Eu coloquei o negócio lá, uma lei que estava para fazer, ele falou: Ah, mas eu penso isso, isso e isso. Eu falei: Era exatamente isso que eu queria de você. Ele: Sério? Eu falei: É. Tipo, ele deu a opinião, porque ele não queria falar, porque ele falou que não precisava, por causa disso e disso. Eu falei: Então, mas você já deu a opinião, é isso. E às vezes eles têm medo, e aí eles ficam filtrando demais. E, e é uma barreira, até trocando com você, Larissa, que é uma barreira que muitos escritórios que não têm uma agência ao lado, ou não dão espaço para a agência contribuir nesse trabalho, enfrentam. Que é esses medos, esses pensamentos, achando que para o advogado receber uma atualização, que é ali vendo migalhas, uma atualização numa lei, numa norma, aquilo é super relevante. Só que o nosso olhar como agência também é traduzir, né? É a gente buscar o e daí? O que o seu. Como isso interessa para o seu cliente? Porque às vezes tem atualizações que super interessam para o cliente do advogado, mas só lendo a atualização, ele não, o cliente não tem essa dimensão do quão importante é isso, né? É o Sim. papel da agência também guiando nesse sentido, né? De valorizar o conteúdo. Eu acho que é um equilíbrio, a agência traz esse equilíbrio entre saber o ritmo das redes e o que o público desse cliente precisa. Então, tem essa questão do timing, do que está em alta e também dentro dos limites da atividade jurídica, claro, e saber o que é interessante para as redes desse cliente. Algo que talvez os advogados não tenham tanta familiaridade com, e a agência está ali para fazer esse intermédio entre saber o que o público desse cliente busca e o que é interessante e informativo, que realmente traz valor para aquele perfil, né? Uhum. E dentro disso, né, a gente tem, assim como na assessoria de imprensa, a gente tem alguns temas que vão ser mais quentes, né? E que a gente precisa de um retorno, às vezes, mais rápido do advogado, né? Às vezes a gente propõe tarefas diversas que a gente precisa de um retorno, por exemplo, em 5 dias, em 3 dias, né? E a gente tem aquele material que a gente pode produzir, que a gente coloca nas programações, né? E que aí a gente consegue fazer uma semana, às vezes 2 semanas de antecedência, e deixa isso pronto para a gente poder usar. Né? Isso é muito importante. Então, esse equilíbrio que a Larissa falou é muito importante, porque é a partir desse equilíbrio que a gente pode criar uma estratégia. Né? E conhecendo o escritório, conhecendo a expertise do escritório, né? As áreas de atuação e a persona, né? É claro que a gente vai ter personas diversificadas para cada área de atuação. Né? A minha persona do tributário não vai ser a minha persona do direito de família. Né? Então é importante entender isso também, né? Mas assim, a gente vê hoje no mercado que essa necessidade de fazer esse contato com a agência, de confiar, né? Confiar na agência, porque você tem profissionais ali que vão te ajudar no dia a dia, né? E você optou por um serviço de divulgação do seu escritório por algum motivo, né? Então vamos fazer acontecer, né? Vamos participar. Né? Vamos trazer a sua equipe para participar. Por exemplo, um outro problema que a gente vê bastante, né? Não é um problema, é um desafio. É o tempo, né? Ah, eu não tenho tempo para fazer. Tá, quantas pessoas você tem na sua equipe hoje? Né? Essas pessoas podem te ajudar? Quem poderia ajudar? Essa pessoa não fala bem, ela não consegue gravar, mas ela consegue escrever pra gente alguma coisa? Entendeu? Por isso é muito importante a gente conhecer os advogados, conhecer os associados, né, do escritório, né, e o perfil de cada um pouquinho do perfil de cada um. Quando a gente fala em institucional, né, como o Sérgio pontuou, o perfil institucional ali, a Larissa, por exemplo. A Larissa tá lá na M2, ela é social media, ela já atuou com isso, com isso, com isso, entendeu? Isso também é um diferencial para as redes. Uma postagem institucional de quem somos, né? Porque aí também, quando o advogado vai fazer um vídeo, vai fazer um áudio, a pessoa já conhece ele, já sabe do que ele trata, né? Já sabe do que ele é especialista, né? E uma coisa importante, quando você contrata uma agência, geralmente, né? Mas na M2 funciona assim. A gente faz um planejamento para aquele cliente. Então, o cliente precisa também entender que quando a gente dá prazos, quando a gente fala certas coisas, é exatamente porque a gente tem um conhecimento e a gente está precisando que eles usem, né, esse planejamento a favor deles, para que a rede social flua, que tenha postagens constantes, porque senão eu acho que isso daí é uma coisa muito que a gente precisa sempre O segredo é, reforçar, né? como o Carlos falou, planejamento estratégico e constância, né? É o Porque segredo. ainda mais hoje, né? Se você não postar com frequência, seu engajamento vai caindo. Então, assim,
E às vezes o escritório tem a mentalidade de vou esperar sair esse tema e aí a gente produz o conteúdo e a É, gente vai surfar em cima desse tema. Só que pela lógica da rede, e é uma lógica que a gente trata muito dentro da agência, aí você tem um conteúdo frequente, que tem um bom engajamento. Não precisa bombar. Não é tudo que vai viralizar, não é tudo que vai chegar a números maiores que a média, justamente porque esses números são maiores que a média. Uhum. Então, você ter uma média alta, frequente, com uma boa. Fazendo essa manutenção mesmo da rede social, quando tiver o super tema, o tema quente, ele vai desempenhar melhor, não só porque o tema é bom, mas também porque o público do seu perfil tá recebendo conteúdo frequente, né? Entende esse conteúdo. esse É, crescimento orgânico, ele é a longo prazo, né? E Sim, precisa dessa manutenção mesmo, né? com Mesmo que certeza. não seja o tema do momento, a gente faz esse planejamento, né? São duas palavras que toda vez que o advogado pesquisa sobre marketing jurídico, ele vai bater com essas duas palavras: planejamento e estratégia. Sim. E Sim. aí você pode tratar dessas duas palavras de uma forma vazia, que é precisa de planejamento, precisa de estratégia. Tá bom, mas e daí? E o que que Né? isso Assim como significa, né? o advogado pode publicar um conteúdo que o cliente dele olha e fala, e daí? Eu acho importante a gente ter esse espaço para conversar sobre planejamento, estratégia, planejamento estratégico, e daí? Esse planejamento trabalha muito nisso, né? Até porque essa constância, né? Não necessariamente eu preciso ter 5 posts por semana, cada um falando um tema diferente, uma decisão, uma notícia. Não, essas publicações, elas precisam ter qualidade, né? Elas precisam ter alguma opinião, algum insight do advogado, né? Ou do escritório. Ser autoral, né, também é uma coisa Autoral. importante, porque hoje mudou o LinkedIn também, mas a Meta, principalmente, eles mudaram muito a questão do engajamento. Eles estão dando preferência para material autoral. Então, assim, precisa ter, né, a opinião É, do advogado. a agência, né, ela é uma ponte estratégica, né, entre o conhecimento do advogado e a informação que é levada para o público, Sim. né? Então, para a gente poder atuar dessa forma, é uma via de mão dupla, né? A gente precisa dessa informação, né, para a gente poder transformar, como o Sérgio falou, para a gente poder traduzir, né, para a linguagem da persona daquele cliente, né? E então esse contato, essa aproximação da agência com o escritório é muito importante. Eu acho que é interessante trazer que toda dúvida é válida, né? Então a agência tá ali Sim, pra tirar essas dúvidas, que às vezes o advogado pode achar, é uma dúvida que não vale a pena entrar em contato, mas nas redes tudo faz diferença. Então, se é na vertical, se é na horizontal o vídeo, sem áudio. Então a agência tá ali também pra fazer essa assessoria, saber, sanar as dúvidas mesmo do advogado, porque a gente tá ali pra prestar atenção nesses detalhes mesmo. E é legal eles serem curiosos e se tiver dúvida, pergunta, né? Isso faz muita diferença, assim. A gente tem alguns clientes que são extremamente assim, eu não sei como faz isso, você me ensina? Como que é o melhor jeito? Isso é fundamental, porque tem alguns que fazem, e aí manda depois que a gente. é, uma coisa que acontece assim, geralmente, por exemplo, vai gravar um vídeo, aí você tá gravando do celular, aí você aperta o celular e já começa a falar, né? É, Não tem aquele timing que a gente precisa para poder fazer um corte para editar o vídeo, né? Tanto no início quanto no final do vídeo, né? Isso é uma questão que a gente conversa bastante. Esses detalhes São técnicos, detalhes. são detalhes técnicos que a gente está sempre trocando. E é interessante que tem algumas trocas, né, que a gente tem com os nossos clientes, principalmente clientes que estão passando ali por um período de menos postagens e que o trabalho está fluindo menos, que são muitos ajustes também, né? uhum, Acho que o trabalho de rede social é um trabalho de eterno ajuste. Sim. sim. É, Até porque são mudanças constantes, né? e a gente trabalha até o fluxo de trabalho, até o fluxo, né, de aprovações, de produção de conteúdo ficar bom. E quando ele ficar bom, a gente quer sempre melhorar. Sim. Então, assim, a gente está em constante ajuste. E às vezes a gente tem dificuldades de aprovar alguns conteúdos, de levantar alguns temas, faz uma reunião com o cliente e chove tema, chove ideia. O cliente quer falar sobre tudo. Aham. Ali na conversa que a gente tem na reunião, surgem mil ideias. E é interessante a gente conversar também sobre o que é um tema para se tratar e como se tratar. Porque no mercado jurídico é cada vez mais consultivo, né?
Ainda mais como fluem as coisas hoje com inteligência artificial, com softwares, com processos. Então é uma atuação que sempre foi consultiva, mas é cada vez mais consultiva. E aí, desse novo momento, surge a necessidade de ter um posicionamento na rede social. Eu acho que é um exercício interessante quando a gente tem um cliente, pensar na área de atuação e na forma de atuação. Geralmente vai ser consultiva. Então, assim, um post, ele tá dentro da área? Tá. Tem conteúdo ali para ser consultivo? A gente consegue construir com o cliente um conteúdo que atinge esse ponto, né? Isso é muito importante. Isso é Uhum. muito importante. Porque muito interessante. é uma dinâmica importante. E aqui eu quero levantar um tema que eu acho que é o mais delicado nessa questão. É uma barreira muito grande no nosso trabalho do dia a dia algumas vezes, que é o tempo. Sim. A gente está nessa conversa sobre participação e tal, mas seja o escritório boutique ou seja o escritório full service com uma equipe maior, mas claro que essa equipe atende às demandas do escritório, eles não têm tempo. Sim. Isso é uma barreira muito grande, como o Sérgio falou, né? Como a gente comentou um pouquinho no começo do podcast, né? Existem escritórios menores e escritórios maiores, né? E a gente sabe, né, que um escritório menor e uma equipe mais enxuta, que atua geralmente em somente uma área de atuação, é mais difícil de você poder colocar pessoas ali designadas para fazer participações em redes sociais. A gente entende. Mas por isso que entra o planejamento e a estratégia, né? Por isso que o planejamento e a estratégia, eles às vezes eles mudam. O que é planejamento, o que é estratégia? Vai depender do que eu quero, vai depender do meu objetivo, né? Então, o meu objetivo é colocar os sócios e os associados para participar nas redes sociais. Eu não tenho tempo, né? Então, eu vou me planejar para isso. Hoje eu não tenho tempo. Então, eu vou fazer um planejamento a longo prazo. Então, daqui a determinado tempo, eu vou colocar o advogado tal, advogado tal, advogado tal, para participar no próximo mês. Né? Eles vão fazer a tarefa tal, 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 e eu vou escolher temas que são temas que não são quentes, né? Que não necessariamente preciso colocar agora nas redes sociais, entendeu? Datas que a gente consegue ter uma previsibilidade maior, né? Sim, São temas quentes, mas, por exemplo, em outubro tem a questão do direito das mulheres, em relação ao Outubro Rosa, Novembro Azul, tem esses meses tem muito. temáticos, datas importantes, né? Que a gente consegue ter uma participação com qualidade. A lei também da a LGPD, né? Tem vários temas, vários aniversários de lei, algumas coisas que a gente consegue ter uma previsibilidade. A gente vai ter essa data, mas com o planejamento a gente pode tratar essa data, qualificar o conteúdo, né? Com um mês de antecedência, semanas de Sim, antecedência. no lugar de fazer um institucional básico que não vai informar nada para o cliente. E eu acho que isso daqui, e essa parte que a gente faz de planejamento é muito personalizada, né? Porque, por exemplo, tem cliente que prefere você fazer ali na hora e mandar para ele que ele já vai fazer. Tem outros não. Eu prefiro que você faça com, sei lá, 1, 2 semanas de prazo e me cobre ainda. Então, assim, mas o importante, que eu acho que é o fundamental, é quando a gente dá prazo, e aí a gente faz esse ajuste, né, e estabelece com o cliente, ele precisa respeitar isso, porque tá, a gente criou um planejamento para isso. E às vezes tem alguns que ou esquece ou preferem não fazer, até porque assim, é um investimento de tempo para você ter um resultado. E às vezes, se você não vai poder fazer, você demanda para outro advogado da Exato. sua equipe, entendeu? Conversa dentro da equipe. Ou então avisa com um pouquinho de antecedência que não vai conseguir, né, fazer aquela tarefa e tal. Mas a gente sempre trabalha com essa previsibilidade, né, Carlos? Sempre tenta mandar as tarefas Exato. bem adiantado, né, para poder ajudar o cliente a participar Uhum. também, né? Já manda com uma pergunta sobre aquele tema para ser respondida como exemplo. Às vezes um link sobre algum advogado concorrente que já falou sobre aquele tema, entendeu? Para dar ideias, para ajudar, né? Para ter insights, para poder falar sobre isso. E além disso, né, além de ter esse planejamento, o consumo de rede social hoje, e aqui eu tô falando principalmente no Instagram, mas é um conteúdo que pode caber para qualquer rede. A gente não quer ver só o conteúdo que seja informativo. Claro que todo conteúdo traz uma mensagem, traz uma informação, uma atualização, esse conteúdo é muito rico. Mas o cliente também quer ver
a rotina do escritório, dinâmicas do escritório, reconhecimento do escritório. Então, quão importante é quando o escritório sai no ranking, isso tá na rede social. E não só assim, não só sai o ranking, a gente faz aquele post Institucional, né? e manda, mas da gente ficar reafirmando essa autoridade e usar a rotina do escritório ao nosso favor. Uhum. Sim. O advogado chega numa reunião com a gente e fala: não tenho tempo de gravar vídeo, não tenho tempo de escrever texto, não tenho tempo de participar de um carrossel. Os clientes que a gente atende também assessoria de imprensa não tem tempo para participar de entrevistas, Uhum. porque eu tô cheio de evento. Eu tô toda hora num evento diferente, eu tô numa reunião com tal pessoa, com tal pessoa. A gente fala, olha o conteúdo que a gente tem ali, Tem né? conteúdo, né? Quantas, pensando numa dinâmica também pro LinkedIn, quantas conexões existem ali que a gente pode fazer, né? Do advogado ser visto. O que você fala nesse evento? evento. São palestras, olha o conteúdo rico Uhum. O evento ele que, é uma prova de autoridade do advogado, Exato. né? Uhum. que a gente pode ter com o vídeo, com os melhores momentos do evento. Assim como a gente vai ter corte desse podcast, cortes das palestras, o Uhum. conteúdo rico que a gente tem à disposição, que muitas vezes, porque essa troca é limitada, o advogado não entende ali o ouro que ele tem nas mãos, Sim. que às vezes ele não precisa se dedicar o tanto que ele pensa para a produção de um vídeo, estudar, e usar a rotina a favor do escritório também na produção do conteúdo, porque às vezes o cliente fala, não vou conseguir estudar esse tema para te falar, porque eu tô tratando de outro tema. Então vamos falar sobre esse outro O tema que tema, você está né? tratando. Que é o tema do Exatamente. dia a dia dele, né? Aham. Eu acho que é uma maneira muito legal de equilibrar a atividade jurídica, que no fim das contas sempre vai ser a prioridade do advogado, com as redes, que também é muito importante para todo o serviço. Ele mostra o serviço lá que o advogado, que o escritório está fazendo. Então é uma maneira de inserir. O advogado não vai precisar desprender um tempo para pesquisar sobre isso. Mas ele vai inserir a rotina dele do escritório nas redes. E às vezes é isso. Essa conversa com a agência é interessante para saber que tipo de conteúdo que eu já faço na minha rotina jurídica é interessante para replicar para as redes. Precisa ter essa conversa para ele saber o que é interessante e não descartar conteúdos que pra gente seriam muito ricos mesmo. Sim, a gente vê essa questão, aí a gente entra de novo no medo, né? Ah, não, mas eu não posso falar sobre isso porque tem a ver com o cliente meu. Mas a gente pode falar sobre o tema sem envolver nenhum cliente, né? Uhum. Isso precisa ser desmistificado, né, na cabeça do advogado, entendeu? A gente pode falar sobre determinado tema sem mencionar o cliente, entendeu? Falando ainda de eventos, às vezes, igual o Sérgio falou, que se a gente tivesse esse material seria maravilhoso, de vídeo e tal. Às vezes nem precisa de tudo isso. Uma simples foto do registro dele ali no evento, você vê que são os posts que tem mais engajamento. Então, assim, que as pessoas querem ver a figura que está por detrás daquilo ali. Falando sobre engajamento, né, um tema também que é importante a gente deixar, né, claro aqui também, é essa publicação marcada, colaborada, né, no Instagram a gente tem o collab, tem a marcação no LinkedIn. Isso é muito importante para gerar esse engajamento que o Carlos falou. Porque por exemplo, eu tenho uma foto aqui do nosso podcast, da M2. Aí estamos marcados nós 4. Vai ter o collab, feito o collab no Instagram. A gente vai ter colaboração e vai ter as curtidas e comentários das pessoas que estão vendo os 4 perfis Exato. do Instagram, E né? mais da agência. E mais o Sim. da agência. Sim. E, não, eu não tenho um perfil no Instagram, mas tenha um perfil no LinkedIn. É muito importante, porque o LinkedIn, ele é a rede corporativa B2B, então ele é o mais importante para o escritório de advocacia. E compartilhe o conteúdo do perfil do escritório no seu perfil pessoal. Isso aumenta muito o engajamento também. E a gente ter os perfis dos advogados, né? O perfil tá preparado também, né? Esse perfil ser ativo. Claro, se o advogado não é heavy user de rede social, não vou pedir para um advogado mais sênior e tal, para ele ter o LinkedIn, o Instagram de um jovem ali super conectado. Sim, Não, existem não diversos é. perfis, né? Se você é um advogado mais sênior, que você siga clientes que te interessam, possíveis clientes, parceiros, até concorrentes, que o advogado também use a rede social, também esteja a par dessa dinâmica e que o perfil dele esteja pronto também, né? Principalmente no LinkedIn, porque a gente gerencia as company pages dos escritórios, mas a dinâmica do perfil
do advogado é muito importante no LinkedIn, porque ele tem um alcance maior. Não adianta a gente fugir da dinâmica que pessoas querem seguir pessoas. Sim. O perfil do escritório é ali a página institucional que pode ser humanizada, mas o compartilhamento ainda é muito valioso. A adição de um comentário em cima do tema, às vezes não foi nem o advogado que participou, mas foi um colega dele que participou, ele comentou, e o quanto o cliente também observar essa dinâmica de uma publicação do escritório que tem ali vários insights da equipe inteira colaborativa. Essa é a importância da colaboração ali, porque o cliente, quando ele olhar uma publicação no perfil do escritório e ele vê que tem ali várias pessoas comentando e também tem especialistas ali comentando, né, que fazem parte do escritório, ele vai conseguir conhecer melhor o escritório. Ele vai olhar o perfil de cada um e vai ver, olha, nesse escritório tem um especialista nessa área, nessa área, nessa área, e como o Sérgio falou, é uma venda consultiva, né? O serviço de advocacia, ele é uma venda consultiva, é uma venda baseada na confiança, né? Então, o cliente precisa conhecer esse advogado. E lógico, né, que hoje a gente tem os clientes que a gente atende assessoria de imprensa também, né, além de redes sociais, e esses resultados de assessoria de imprensa, eles estão lá nas redes. E é muito importante também essa parte dos resultados, né? Porque é por ali também que o cliente vai conhecer a expertise do advogado. É até um gancho interessante, né? Já que a M2 tem essa atuação tanto no marketing jurídico quanto na assessoria de imprensa. A gente trabalha muito, né, esses formatos de divulgação dos resultados. E é interessante, uma dinâmica que eu até conversei com alguns clientes, que o cliente deu uma entrevista para um canal pequeno, às vezes um canal regional. E aí a gente publicou, né, esse vídeo na rede social do cliente. E aí eu editando, tava ali fazendo a publicação, eu olhei a visualização do canal deles, do canal onde foi publicada a entrevista, e depois eu fui olhar o resultado da publicação. Na publicação a gente teve mais alcance do que no resultado de imprensa. A imprensa tem essa dinâmica de fornecer autoridade. Sim. Seja um veículo pequeno, principalmente se for um veículo pequeno, mas segmentado, Sim. mas o quanto a gente pode ampliar o alcance dessa participação com autoridade a partir das redes sociais também, né? E aí a gente pode falar sobre como fazer isso, né? Sim. E aí, tá esperando que... Quem vai? Quem vai? Cortezinho, mas quem vai? Quem vai nessa? Pode falar. Fala. Não, fala. Não, então, assim, existem vários formatos, né? Na verdade, assim, o que a gente fala é que toda vez que você sai na imprensa, é interessante você tentar, de alguma forma, usar todo o conteúdo para aparecer nas redes sociais. Seja um corte de um vídeo, seja umas aspas que são chamativas. Então, eu acho que é sempre importante, mesmo que seja um veículo pequeno, você usar isso a seu favor. E aí existem várias formas, né? E é sempre importante você achar o caminho melhor dentro do que você tem, do resultado do que ele fez, né, na entrevista. E Assim. às vezes fala mais sobre o assunto também. Você saiu nas redes, um resultado de imprensa sobre determinado assunto. Você pode fazer um post institucional, né, um post educativo, informativo, falando sobre aquele tema também, que possa ser usado em outro momento. Que ele não precisa ser um tema quente daquele dia, mas ele pode ser utilizado mais à frente, né? E pode entrar dentro do planejamento de redes, entendeu? E às vezes você não precisa nem usar o gancho do veículo, mas o conteúdo que está lá, que ele já falou, né? Então a gente já tem a aspas dele. Usa isso para. Muitas vezes eu faço isso. Eu pego umas aspas lá que nem uso o veículo e coloco ali dentro para poder usar a autoridade do advogado. Até isso é importante falar, como o Sérgio colocou, né, dos veículos que são mais relevantes, né, que a gente tem, por exemplo, Valor, a gente tem a Folha de São Paulo, o Estadão, e os veículos que não são tão grandes, mas são nichados, né, que são o quê? Migalhas, Conjur, né, voltados para a área jurídica. E a gente tem aqueles veículos também que não são tão conhecidos, mas que de repente tem aspas ali. E o cliente não quer publicar nas redes porque não é um veículo conhecido. Mas a gente pode utilizar aquela frase que ele falou ali em algum outro momento dentro do planejamento. Eu tenho conhecido bastante que agora os clientes estão participando muito de podcast. E aí, às vezes tem várias falas incríveis que você pode usar tanto um corte
ou você pegar ali uma fala que ele é óbvio que você vai passar para ele para ver se pode usar, porque às vezes ele tá descontraído e fala algumas coisas que você não pode usar, né. Mas a gente sempre pede a aprovação deles, mas sempre dá para tirar algumas coisas assim e explorar tudo que é falado na imprensa dentro da rede social. Eu acho que é muito importante a gente saber explorar o conteúdo, mesmo que não seja como um resultado de imprensa, talvez seja interessante utilizar para outras coisas. E no fim das contas isso traz autoridade. Eu, como jornalista de formação, sei que quando a gente está buscando uma fonte, a gente busca fontes que já falaram sobre aquele assunto. Então você aparecer em outros resultados, atrai outros resultados. Então, Exato. uma coisa atrás da outra. É muito interessante você trazer isso para suas redes, porque vai movimentar e vai trazer atenção para aquele assunto que você, se você quer falar em outros veículos, você já ter saído em um é interessante para esses próximos. Sim. E até falando sobre essa questão, né? Porque o conteúdo já está produzido. Já teve, seja o custo da assessoria de imprensa, do deslocamento, às vezes numa entrevista presencial, você já tem esse conteúdo produzido e faz parte do planejamento também, né? Às vezes o advogado fala assim, como é que meu escritório vai fazer 3 publicações por semana? Como é que a gente vai parar? Mas o quanto essas oportunidades de reaproveitamento, de exposição, Otimização do conteúdo, né? também facilita essa produção, Uhum. tanto da agência pensando essas questões, quanto do escritório, né, que tem as dinâmicas próprias dele. E falando em formato também, é claro que a participação do escritório, dos advogados nas redes do escritório, ela é inclusiva, ela aceita quem prefere vídeo, quem prefere texto, mas o quanto é importante a gente falar em formato. A gente deu algumas dicas já falando sobre qualidade do vídeo e tudo mais, mas eu acho que é importante esclarecer para o escritório que às vezes quer só vídeo, quer só texto, porque a gente ainda não está pronto, o que é estar pronto, né? Quando a gente entende que um escritório está pronto para fazer essa produção em vídeo, falar sobre essa questão dos formatos. É, você deve começar, né, da forma que você se sente mais confortável. Porém, deve haver uma evolução, né? Testar mesmo, né? Por exemplo, começou com texto, pode evoluir para o áudio, por exemplo, né? Que é mais fácil, que você não tem que aparecer, né? Fazer algumas gravações, dividir com a agência. É. Ficou bom, não ficou bom, isso é muito importante. E como o Sérgio falou no começo, 5 segundos é muito tempo para as redes sociais, né? Quando a gente fala. Mas assim, 1 minuto, 2 minutos, geralmente a gente pede áudio de 2 minutos. Não é muito tempo, então você vai poder produzir um texto e aí em cima daquele texto você vai poder gravar. Claro, de uma forma que fique um pouco natural, né? Para não parecer que você também está lendo, né, aquele conteúdo, mas você consegue expor ali a sua opinião e mostrar nas redes de um outro formato que tem uma outra forma de engajamento, né? Então isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa pensar bastante no ritmo das redes e em qual conteúdo é esse que a gente está tentando replicar. Então, às vezes, um conteúdo que vai ser mais interessante em vídeo e aí o advogado quer fazer em texto, talvez não fique tão interessante. Como a gente vai transformar isso que seria melhor no vídeo em um texto interessante? Então, nem tudo dá para ser replicado em todas as redes da mesma forma, né? Então, às vezes, no Instagram é mais interessante um vídeo. No LinkedIn, um texto pode ser ter muito mais engajamento. Não é questão só do formato, mas também aonde está sendo publicado, qual é o conteúdo também. E vídeo sempre, se é óbvio, né, se a gente for falar, o que vai gerar mais engajamento? O que vai chamar mais atenção? A gente sempre fala, o vídeo. É óbvio que nem todo mundo se sente à vontade, não está preparado ainda, não tem. Mas pensando principalmente os clientes que têm o serviço de rede social e de imprensa, é importante começar a fazer vídeos para as redes sociais para começar a ficar à vontade em frente à câmera. Quando for dar uma entrevista, ele já vai estar preparado. A gente tem alguns clientes que passaram por isso, que eram extremamente travados no início, e aí fazendo esses vídeos para as redes sociais, foi ficando à vontade e hoje faz entrevista com Jovem Pan, CBN, enfim. Então isso é importante também para eles. Isso é uma oportunidade porque, assim, às vezes a imprensa vai querer ouvir o advogado sócio. E o Sim, próprio escritório vai querer levar à imprensa o advogado que é sócio, o advogado mais experiente. Mas quanto é uma oportunidade para o advogado que está no escritório, né? Às Uhum. vezes o escritório tem uma equipe de marketing ali, tem a M2 perto, o advogado que não participa tanto
segue o próprio escritório ali, acompanha, comenta, e o quanto é interessante, né, ter essa porta aberta dentro do escritório para o advogado que não tem essa experiência toda, não tem essa familiaridade toda com câmera, com entrevista, participar de um território, né, na rede social, que é do escritório. Então aquele conteúdo não vai sair sem a aprovação dele. Exato. Ele Sim. vai poder gravar Aham. quantas vezes quiser, sem ter um repórter que às vezes vai fazer uma pergunta mais delicada. Então, o quanto a gente tenta sempre falar, por mais que o advogado virou quase um episódio de Halloween, né? Já que a gente tá perto, a gente tá sempre falando de medo do advogado nesse setor, mas o quanto tem espaço, é um espaço seguro Seguro. pro Sim. advogado que não tá acostumado, ou pro próprio escritório que não tá acostumado a ter essa presença, o quanto a gente consegue fornecer com estratégia, com planejamento, com acompanhamento, um espaço seguro pro advogado se posicionar, né? E o que a gente vê muito dentro das equipes é assim, por exemplo, alguém começa a gravar, né? E isso incentiva os outros a gravarem, entendeu? Então é muito importante que alguém comece, né? Exato. É importante ter dentro do escritório aquela pessoa que vai fomentar o movimento, né? Aquela pessoa que vai estar mais próxima da agência, porque a gente sabe que no escritório grande todas as pessoas não vão conseguir estar próxima da agência de marketing para poder ajudar nesse sentido, né? Então é importante ter aquela pessoa que vai fomentar ali dentro do escritório. Ah, dessa vez vai ser a Larissa que vai gravar, dessa vez vai ser o Sérgio que vai gravar. Sobre temas, tragam temas para a gente discutir o que pode ser gravado, né? O que pode ser falado, né? Então isso é muito importante também de haver esse entendimento, esse entrosamento da equipe dentro do escritório, né? Para poder passar para a agência também isso. A gente trabalha sempre com essa dinâmica, né, de ter ou uma pessoa que a gente tem um contato mais direto para aprovação, ou em escritórios maiores, às vezes um comitê que avalia essas publicações, que avalia essas participações, e a importância da gente ter contato direto e um contato de confiança mesmo, né, com esse comitê, e que esse comitê seja, esse comitê ou esse advogado responsável, ele seja colaborativo com a equipe no sentido de vou tocar essa bola para ele. Esse é tanto Conheça os perfis, né? Conheça os perfis de tanto cada levar um, as pautas que a gente envia, a gente planeja, de tarefas. quanto ó, tal advogado acabou de ganhar uma ação nesse sentido. Claro que hoje a gente não vai poder falar do resultado, todas essas questões, mas vamos explorar esse tema com ele. Ele tá estudado sobre esse tema, tá na ponta da língua, né, que a gente Sim. fala. Aham. Então, a gente tem a oportunidade de tratar sobre esse tema com ele e o quanto isso é saudável também pro cliente que às vezes chega no escritório por um determinado advogado, seja por indicação ou porque conhece, enfim. E aí, quando é atendido por outro. Eu falo assim, putz, Aham. vim por ele, mas espera aí, eu vejo a rede social desse escritório, esse outro advogado também tá lá. Aham. Sim. Ele não é um sócio, ele é um associado, mas eu também vejo ele, eu vejo o quanto ele sabe do tema. Uhum. Eu tô toda hora vendo ele falando, ele traz insights legais. Ele entende as dinâmicas do meu mercado ou da minha causa, enfim. É O uma quando vitrine, né, a rede é, social, não tem jeito. É importante criar essa cultura de participação dentro do escritório, né? É muito importante, porque é dali que vão sair, né, os nomes, né, dos especialistas que mais falam ou que mais escrevem. O escritório vai ficar conhecido pela participação que ele tem, né, de especialistas, de autoridade, né, de notoriedade, não só de um reconhecimento num ranking, como o Sérgio falou. Mas se eu fui reconhecido num ranking, e se eu sou a advogada que foi reconhecida, eu vou falar sobre esse reconhecimento. E vou fazer um vídeo. Para mim foi muito importante receber esse reconhecimento e tal, por isso, isso, isso. É muito mais interessante, muito mais. Tem muito mais engajamento, né, para as redes se for feito dessa forma. Exatamente. Mas tem duas palavras que a gente falou agora, nesse momento aqui, que eu acho que é bem importante. Cultura. E eu esqueci a outra, mas enfim. Colaboração, né? Não, não era isso, não. Não? Mas eu vou falar de cultura, que eu acho que eu vou lembrar no meio quando eu for explicar. Porque, assim, dentro dos escritórios, existe muita resistência por vários motivos. Primeiro, por medo, depois por achar que não é uma pessoa apta para aquilo. Tem várias questões. E a palavra cultura é exatamente porque é uma coisa muito demorada no meio jurídico. E a gente tem que insistir. E eu posso falar por alguns clientes que já estão há bastante tempo na agência que a gente não tinha nada lá.
E aí era cada dia a gente ia tirando um pouquinho desse muro que eles colocam, até abrir, e aí eu lembrei a outra palavra, confiança. Porque é quando eles dão a confiança e se sentem seguros, eles tiram esse muro. E aí fica muito mais fácil de criar. Então é fundamental ter a confiança e colocar uma cultura interna para todo mundo, que aí muda completamente. A fluência das coisas dentro desse planejamento das redes vai longe, assim. E isso é fundamental. E até dentro dessa dinâmica, né? A gente falou aqui de oportunidades internas no escritório, de crescimento nas redes sociais. E é claro que a gente precisa também de falar de negócios, né? Sim. Do quanto essa presença ativa, essa presença colaborativa, frequente, com qualidade, consultiva, é importante também para a geração de novos negócios e qualificação desses negócios, né? Sim, quando a gente fala, quando a gente tem uma persona definida, né, de cliente para esse escritório, né, para um escritório, a gente tem como fazer um planejamento, um material pronto para aquela pessoa, né, para aquele cliente, né, direto para aquele cliente. E com isso a gente vai atrair novos negócios, né, e a gente vai diminuir o ciclo de venda do serviço, né? Como a gente falou desde o começo, é um serviço que ele é consultivo e que ele é feito pela confiança, né, pela autoridade que aquele advogado vai ter. Então, se eu tenho advogados ali, né, sejam sócios, sejam associados, falando sobre os diversos temas ou áreas de atuação que o escritório trabalha nas redes, é claro que eu vou estar diminuindo o ciclo de venda do meu negócio. Né? Porque o cliente ele vai olhar o site do escritório, ele vai olhar as redes, ele vai achar aquele especialista para aquela dor, para aquele problema que ele tem naquele momento, Uhum. né? E aí ele vai buscar o escritório por conta disso. Agora, para fechar o nosso episódio, a gente vai trazer uma dinâmica aqui um pouco diferente, que é uma dinâmica de top 3. Então, eu vou aqui tocar com cada um de vocês um ponto interessante para responder de forma rápida, né? Seja uma dica, um insight sobre os temas. O primeiro top 3 que eu quero fazer é sobre tipos de conteúdo que geram esse valor e engajamento para o advogado participar. Começar com o Carlos. Eu vou falar o que eu já tinha comentado. Eu acho que vídeo é um dos conteúdos, se a gente for pensar no formato, né? É um vídeo explicativo sobre alguma coisa, de uma forma mais acessível para o público, eu acho que seria a minha indicação, assim. Se eu for falar no formato de carrossel, que esse carrossel ele tenha uma qualidade, tenha uma frase realmente que tenha a ver com o tema, né? Que não precisa ser muito curta, também não precisa ser muito longa, né? Mas ela tem que ter uma resposta para aquele tema que realmente seja informativa e educativa para o cliente. E claro, boas fotos também ajudam, né? A gente sabe que hoje a IA tá aí, né, para fazer esse papel também, mas é claro que a gente precisa de um ponto de partida. Então, um ensaio corporativo ele é muito importante para um escritório. Então, isso é legal a gente ter para todas as nossas publicações institucionais e também para as publicações com a participação de advogados. E eu diria conteúdos de análise de temas em alta. A gente sabe que os escritórios às vezes têm esse medo de trazer conteúdos que são mais recentes, porque tem ali os limites jurídicos, mas trazer de uma forma um pouco mais abrangente conteúdos em alta é interessante. A gente tem visto, por exemplo, teledramaturgia, é algo que está em alta e que tem ali um jeito de você incluir sem passar desses limites. Então, acho que esse seria meu top. E agora o próximo ponto, dicas para advogados, sejam esse comitê, esse advogado mais responsável que quer começar a ter essa participação dentro do próprio escritório, ou seja o advogado mesmo ali que está dentro do escritório que quer começar a participar. Dica para esse advogado que está começando a ver conteúdo na rede social e quer participar mais. A primeira dica é não tenha medo, porque nada vai sair sem a sua aprovação. Então, assim, ah, se você não está ainda à vontade de fazer vídeo, fazer um áudio, faz um texto. Faz um texto, a gente vai ver se a linguagem está ok para as redes sociais e a gente vai te passar um formato visualmente bonito para colocar para a rede e você vai aprovar. Então, eu acho que assim, não ter medo. A minha primeira dica é não ter medo de tentar falar ou produzir, aí depois a gente vai dar um direcionamento, assim, da melhor forma. A minha dica é: comece devagar, mas comece. Precisa começar, Boa. né?
confiando na agência, né? Dividindo as suas dúvidas sempre, né? Então, eu acho que isso pode ser interessante, mas não tenho certeza. Divida com a agência. Para mim seria foco no público. Então, pense, se você está tentando começar a pensar em conteúdos, pense em conteúdo que seja interessante para o seu público receber. 3 mitos das redes sociais para os advogados, coisas que às vezes a gente troca com os advogados que eles acreditam e que a gente, na nossa situação do dia a dia, a gente vê que não é tão verdade. Então, nós tem tantos, mas eu acho que eu vou falar um. Eu nem combinei assim com ninguém. Eu vou falar de tanto advogado como escritório, ele pode fazer conteúdo de tráfego pago. Então, isso, o mito é que não pode. Dentro dos limites éticos, assim, e dentro do provimento da OAB, você pode fazer. Então, o mito é que não pode fazer. Você pode, é óbvio, né? Você vai trazer para a agência, a gente vai conversar, vai explicar para você. Então, é possível sim fazer. E até um passo a mais, né? Tem alguns advogados, né, que acham que não podem investir em redes sociais, não podem investir em nada relacionado ao marketing, né? Exatamente. Ninguém procura os advogados nas redes sociais, né? Isso é um mito, porque a gente sabe que hoje todo mundo está nas redes sociais, dificilmente tem alguém que não tem um perfil, né? Então, se o cliente está buscando e ele olha o site, o seu site, o site do escritório, ele vai olhar as redes sociais do escritório, ele vai olhar os perfis dos advogados, porque, como a gente falou, ele está buscando um serviço de confiança. Falando de medos também, esse medo de advogado não pode ter rede social completamente. Pode. Tem, claro, tomar cuidado com os limites jurídicos e até por isso que a gente existe para dar esse auxílio, mas advogados e escritórios podem sim estar presentes nas redes e é importante que eles estejam presentes, porque a rede vira ali uma vitrine, né, que é o que a gente trouxe durante esse episódio. A rede é uma vitrine dos serviços, das expertises, de tudo que o advogado anda trabalhando. A visibilidade, ela apoia a autoridade, né? Aí mostra o que aquele advogado ou aquele escritório é capaz de fazer por você, né? Então é fundamental, tem que ter. Acho que já encerra. Acho que sim. Sim. É isso, queria agradecer muito a participação da nossa equipe aqui, né? No episódio sobre colaboração dentro da equipe do escritório. Agradecer muito a vocês três que participaram dessa conversa. Foi uma conversa muito rica em insights. Acho que informou bem, né? O propósito que a gente teve de passar essa importância, passar as oportunidades, desinibir desses medos Uhum. que o advogado pode ter no meio do caminho. Queria convidar todo mundo que assistiu, agradecer a audiência e convidar todo mundo que assistiu a conhecer mais sobre M2. Essa é a nossa equipe de marketing, mas a gente também tem jornalistas e outros profissionais que atuam dentro da agência, sempre trazendo a ideia de conectar o mundo jurídico com a comunicação, seja em marketing, assessoria de imprensa, fotos, outros serviços que até a gente falou aqui na conversa. Se quiser conhecer mais sobre a agência, pode visitar as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. E também assistir os outros episódios, né? Em breve, novos episódios. Mas alguns dos episódios que a gente já tem aqui gravado no canal.